Sejam todos bem-vindos. Vamos dar início ao segundo dia de palestras da CIPAT 2020. Tá? Então, para avisá-los, nós estamos gravando essa palestra para depois poder disponibilizar para aqueles que quiserem assistir. Tudo bem, Ivano? Você acha que a gente pode disponibilizar? Você pode gravar? Pode sim. Então, legal. Então, a gente vai estar gravando. Hoje nós vamos falar... Nós não, né? Na verdade, o Ivano, e a gente vai aprender sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD, que foi sancionada, ela foi editada há 2 anos, foi sancionada recentemente, né, pelo presidente, entrou em vigor, e agora todas as instituições vão ter que se adequar. Então, para a gente entender um pouquinho mais, né, saber o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a CIPA convidou o Ivano Custódio Ferreira, nosso coordenador de TI, que trabalha com a Lei Geral de Proteção de Dados. Ele tem cursos na área, né, tem especializações nisso. Ele vai poder explicar um pouco para a gente o que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ivano, seja bem-vindo, obrigado pelo aceite do convite, né, e tenhamos todos uma boa palestra. Obrigado, gente. Muito obrigado, muito boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer, antes de mais nada, a oportunidade de estar aqui com vocês, falando de um tema tão importante para todos nós, e agradecer a presença de todos. Tá? Eu procurei condensar o melhor que eu pude, toda a informação que eu considerei essencial, né? Procurei juntar tudo em uma única apresentação que desse para mostrar para vocês, assim, pelo menos ali, uma introdução à nova lei. No entanto, eu confesso que é bem complicado fazer isso, tá? Meia hora é muito pouco tempo, tá? Então, o que eu estou tensionando fazer, achei que tivesse dado um problema aqui, mas parece que já voltou ao normal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar a apresentar já a minha tela para vocês, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo ok? Podemos prosseguir assim? Então, tá jóia. Vamos lá. Eu vou exibir tela aqui. Joia, agora vai. Bom. Tá. Pronto, agora sim. Está aparecendo para todo mundo a página da LGPD? Só alguém dá um sinal para mim, eu não estou vendo mais no chat. Beleza, Ivano. Tá jóia, muito obrigado. Bom, então, vamos lá. Eu procurei condensar aqui, pela minha conta, aqui a gente tem uns 2 minutos só cada slide. Eu vou procurar adiantar um pouco mais no início, para sobrar um pouco mais de tempo para a gente falar um pouco mais sobre as bases e os princípios da LGPD lá no final, tá ok? Então, antes de falar da LGPD propriamente dita, vamos falar um pouco sobre o que é privacidade, tá? Eu peguei uma definição, a melhor definição, a que eu mais gostei, que eu encontrei na internet, foi do dicionário informal. Privacidade é a habilidade de uma pessoa em controlar a exposição e a disponibilidade de informações acerca de si,
Porque existem informações sobre a nossa pessoa que nós não queremos que estejam expostas na internet. Algumas fotos que a gente tira no final de semana, tudo bem, outras não. Algumas a gente gostaria de mostrar só para a nossa família, para os nossos amigos, mas eu mesmo tenho certas fotos, certas informações que eu não quero na internet a respeito da minha pessoa, da minha família, para que qualquer um possa ver, tá? É isso que é a privacidade, é o controle a essa exposição. Se eu não tenho esse controle, então eu não tenho privacidade, tá? E qual que é o objetivo da LGPD? A LGPD, que é a lei número 13.709, já no artigo 1º, ela diz que esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da pessoa natural, tá? Eu, para ser sincero, me sinto tentado em analisar esse artigo aqui junto com vocês, porém eu prefiro ver cada um dos itens nos outros slides e depois a gente pode até voltar aqui para a gente entender isso de uma outra forma, tá? Ó, qual que é a vantagem de haver uma LGPD? Bom, para o titular, a vantagem é a privacidade que a gente acabou de dizer. Titular é a pessoa física, tá? Somos eu, você, qualquer pessoa física é a pessoa natural. Na LGPD nós chamamos de titular. A gente já vai voltar a ver isso daqui a pouco. Agora, para a nação, para o Brasil como um todo, isso significa investidores estrangeiros, confiabilidade e competitividade, porque tem muita coisa que às vezes a gente não pensa, a gente não sabe na verdade, porém, os mega investidores lá no exterior, o que eles fazem? Eles vão falar assim, onde é que eu vou investir o meu rico dinheirinho? Onde é que eu vou colocar o meu dinheiro para render dividendos? Eu vou colocar em um país que tem uma lei de dados séria, ou eu vou colocar em um país que trata isso mais ou menos. Isso tem um peso muito grande na hora do investidor decidir onde que ele vai aplicar o dinheiro dele, tudo bem? E não só no caso diretamente do investidor, tá? Além do resultado que a gente tem indireto, que é isso que interessa, nós temos também como que uma empresa do exterior vai contratar outra empresa aqui do Brasil, sendo que aqui, principalmente se isso envolve manipulação de dados, tudo bem? Então, assim, isso já faz uma grande diferença para o Brasil, tá? Senão a gente fica pensando, nossa, por que o investimento não vem? Um dos motivos está aí. O país ele necessita de uma lei séria de proteção de dados, tá? Continuando, sobre a LGPD. A LGPD é a lei número 13.709. O que ela protege? Ela protege os dados pessoais. O que são dados pessoais? Olha, qualquer coisa que diga respeito ao indivíduo, qualquer coisa, o nome, número de documento, uma informação sobre essa pessoa, qualquer coisa que o identifique, tá? Pode ser uma imagem, uma foto, identifica a pessoa física, identifica, então é um dado pessoal, tá? Agora, o dado pessoal, ele também pode ser enquadrado como dado sensível. O dado sensível é sempre um dado pessoal que ele tem potencial de gerar preconceito. Então, por exemplo, normalmente informações relacionadas à religião, à vida sexual da pessoa, à etnia, à filiação a um partido, uma filosofia específica, qualquer coisa que possa gerar algum preconceito, tá? E isso é uma discussão que vai longe, porque outro dia nós estávamos discutindo aqui na FUMEP, até o bairro que a pessoa mora pode ser um fator que gere preconceito, tá? Então, não são só esses exemplos que eu dei, esses são os mais famosos, tá? Um pouco mais sobre dados pessoais. Olha, o dado pessoal, ele pode ser identificado ou identificado. É só para o caso de vocês ouvirem esses termos, tá? Dado identificado seria assim, o número de documento, o meu CPF, ou o meu
nome completo. Se você ouviu lá, Ivano Custódio Ferreira, bom, com certeza, então, é do Ivano que nós estamos falando. Esse é o dado identificado. Agora, o dado identificável seria a placa do seu carro. Alguém chega e fala para você, você estava no shopping aqui de Piracicaba ontem à noite. Não, eu não estava. Não, mas eu vi o seu carro lá no estacionamento. Ah, não, mas é porque eu emprestei o meu carro para o familiar. Então, ele é um dado que ele pode me servir para chegar até você, tá? Mas ele não é necessariamente um dado que vai identificar, tá? O que é tratamento de dados? Bom, tratamento de dados é qualquer coisa que eu faço com o dado, tá? Qualquer coisa mesmo. Ah, Ivano, então, a hora que eu fiz o cadastro do aluno, então eu estava fazendo tratamento de dados. Estava. Aí depois eu voltei lá e alterei um telefone porque ele pediu, alteração é tratamento de dados. Sim, mas não vai parando por aí, tá? Até se eu excluir o dado, é tratamento de dados, tá? A gente fala que é a finalização do ciclo de vida do dado. Agora, se eu simplesmente consultei o dado, eu só visualizei, mas eu não mudei nada, é tratamento de dados também. Então, tratamento de dados é qualquer coisa que você faz com as informações daquele titular, tá? Até mesmo se eu não fiz nada, porque se eu não fiz nada, eu estou mantendo o dado, mesmo porque naquele dia vai ser feito o backup dessa informação, bem? Agora, quando a gente fala em violação ou incidente, do que eu estou falando? O que precisa para ser uma violação ou incidente? Qualquer coisa que aconteceu com os dados do titular que não era para acontecer. Nossa, então peraí, eu passei algumas informações aqui sobre o horário de aula de um aluno para outro aluno, eu errei. São informações relacionadas a um titular que eu passei para o outro. Pronto, já houve uma violação. Aí cabe a pessoa analisar qual o grau, qual o nível dessa violação, tá? Também é muito comum aparecer, quando a gente está falando sobre LGPD, o termo anonimização. O que seria anonimização? É quando eu pego os dados de um indivíduo e eu, como é que eu vou falar? Eu modifico alguns campos, eu tiro os campos que são possíveis de você identificar quem é aquela pessoa. Campos identificado e identificável aqui vão cair fora e ficam só informações que servem para um determinado tipo de pesquisa, por exemplo, só que eu não consigo saber quem é. Então, vocês já devem estar imaginando que é uma situação em que dificilmente a gente consegue fazer, em muitos casos, a gente utilizar anonimização, tá? Quando a gente está fazendo pesquisa, beleza, aí é tranquilo. Agora, quando você tem um cadastro de cliente, por exemplo, como que você vai fazer anonimização? Fica um pouco difícil, né? Mas é um termo que aparece muito em se tratando da nova lei. Bom, agora, para a gente dar nome aos bois, nós temos o titular, que eu já expliquei, né, que é a pessoa física a quem os dados se referem. Agora, o controlador é quem se dispõe ou quem resolve realizar o tratamento de dados, tá? Ah, Ivano, então, peraí, então se o titular é a pessoa física, o controlador vai ser a pessoa jurídica? Muitas vezes sim, tá? Mas não necessariamente. A gente pode dar uma olhada depois, se a gente tiver tempo, na lei lá. Lá fala que pode ser também uma outra pessoa física coletando os dados, tá? E ele vai fazer daí o tratamento dos dados, tá? Então, controlador é o responsável pelos dados, que coleta os dados dos titulares, tá? E aí eu tenho também a figura do operador. O operador, ele realiza o tratamento dos dados para o controlador. Tá? O controlador, nesse caso, vamos dizer assim, que ele está terceirizando o trabalho. Seria o caso de quando uma empresa contrata uma agência de publicidade e aí ela precisa passar os dados, nesse caso, que eu estou supondo, né? Ela precisa passar os dados de alguns ou de todos os titulares que ela tem cadastrado. Então, olha aqui o risco, tá? Na visão da LGPD, quem é o responsável? O controlador, tá? E foi o controlador que resolveu contratar esse operador. Então, o operador ele pode ser penalizado também, tá? Mas no caso de um incidente
de um vazamento de dados, quem vai responder, a princípio, é sempre o controlador. Bem? Bom, e eu tenho também a figura do DPO, que é o Data Protection Officer, que é o encarregado de dados. O DPO foi o termo que pegou aqui no Brasil também, tá? É a pessoa que o controlador vai nomear, tá? Para que ele oriente toda a empresa em relação aos cuidados que têm que ser tomados para que a empresa esteja adequada à LGPD, tudo bem? Mas a responsabilidade não recai sobre o DPO no sentido que a empresa vai dizer, não, eu nomeei esse DPO aqui, a responsabilidade é dele. Não é assim que funciona. O DPO ele funciona mais como um consultor que vai orientar a empresa. A responsabilidade continua sendo de quem? Do controlador. Salvo quando o DPO não é uma pessoa, um funcionário aqui do controlador. Salvo quando é uma empresa prestando serviço. Aí muda de figura, tá? Quando eu tenho uma empresa prestando um serviço de encarregado de dados para outra, aí a história passa a ser diferente, tá ok? Bom, agora, para que a gente não fique perdido aqui nessas siglas, vamos falar um pouco sobre elas. LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, tá? Não mudou a sigla, mas eles incluíram esse pessoais aqui, e aqui até eu vou aproveitar o momento para mostrar, chamar a atenção para um detalhe, que é o seguinte: Lei Geral de Proteção de Dados Digitais? Não. De processamento de dados? Não, nós estamos falando de dados pessoais, mas não necessariamente digitalizados, tá? São dados, pode ser numa folha de papel, pode ser num arquivo impresso, tá? A lei, ela se refere aos dados em quaisquer mídias, tudo bem? Bom, falando sobre LGPD, é impossível também não falar sobre GDPR, que é a General Data Protection Regulation. E vocês podem, a lei da União Europeia, tá? A LGPD, ela é baseada na GDPR, tá? Totalmente baseada na GDPR. Algumas coisas ela resumiu um pouco mais, outras ela é até mais avançada. Em algumas coisas ela é uma lei um pouco mais leve, em outras coisas ela chega a ser mais rigorosa do que a GDPR ou RGPD, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Ah, Ivano, mas é só a tradução? Sim, é a tradução. Mas é certo falar assim porque existe, então, existe o termo RGPD, é só uma tradução. Existe o termo, gente, porque a gente não pode dizer que a União Europeia tem Portugal, tá? Então, lá em Portugal, eles falam RGPD mesmo. Até eu acostumei a falar mais RGPD do que GDPR. E aí, voltando aqui para o Brasil, né, nós temos a ANPD. A ANPD, ela é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela é a agência, até eu estava pesquisando sobre isso, ela tem poder de agência mesmo, tá? E é ela que vai monitorar, fiscalizar, orientar e dar apoio, tá? Porque o objetivo não é simplesmente punir, tá? É fazer com que as coisas funcionem para que o Brasil tenha aqueles resultados, aquelas vantagens que eu mostrei lá no início para vocês, tá? E nós temos também a ANPPD, que é a Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados. Se a ANPPD tem também como principal objetivo de ajudar a ANPPD mais ainda, tá? Porque para a ANPD, a pessoa física, o titular, ele pode tirar dúvidas, ele pode fazer uma reclamação, ele pode fazer uma denúncia, tá? E a ANPD, ela tem também o objetivo de auxiliar ainda mais as empresas através dos profissionais que trabalham com privacidade de dados, tá? Oferecendo material, orientação, procurando ajudar mesmo a coisa a nível nacional. Bom, aí a gente já falou lá atrás das vantagens, vamos falar agora dos riscos para o controlador, tá? Gente, eu estou passando correndo, eu vou procurar deixar um espaço para dúvidas lá no final, tá? Mas eu estou fazendo a contagem dos slides aqui, procurando fazer
dá tempo de encaixar mais ou menos naquela meia hora. Qualquer coisa depois a gente volta. Ó, os riscos para o controlador. No caso aqui, a FUMEP seria o controlador, tudo bem? E todo mundo pensa na multa, porque a gente sabe, principalmente porque a gente sabe que as multas são pesadas. 50 milhões como valor máximo de multa não é para brincar, tá? Então, todo mundo olha lá no topo da pirâmide e pensa o quê? Nas multas. A gente não quer pagar multa, ninguém quer pagar multa, tá? Só que eu vou falar para vocês que não é a pior coisa, tá? Além das multas, nós temos também as penalidades. Então, imagina, ó, saindo um pouco da nossa realidade aqui de escola, imagine uma situação em que um juiz proíba a empresa de operar o sistema de vendas pela internet dela, sendo que ela é uma empresa de e-commerce, tá? Qual poderia ser o nível do prejuízo, tá? É uma coisa que tende a concorrer com o valor de altas multas, tá? Eu coloquei também aqui, ó, transtornos diversos. Imagina, ó, o transtorno da empresa ter que prestar contas, tá? Explicar o que aconteceu no vazamento de dados, correr atrás de fazer correndo coisas que ela poderia ter feito com calma antes. Então, esses transtornos somados pode ser pior ainda do que as penalidades, tá? Agora, o que diversas empresas estão muito preocupadas, até para pegar exemplo de outro país, no México, eu soube que eles estão muito preocupados com a imagem. Quando eles estão falando lá da lei geral deles, que estava mais avançada que a nossa, e a nossa entrou em vigência antes, eu não sei bem como que está agora, mas eles estavam muito preocupados sempre com a imagem da empresa. Não é à toa. Quando vem a público que vazaram dados pessoais, principalmente se envolve uma situação mais complicada, a empresa tem que vir a público, explicar que vazou, a imprensa só fala nisso, isso acaba com a imagem da empresa, tá? Então, isso tem preocupado muito algumas empresas por conta da destruição da imagem. E, ainda falando de multa, eu gostaria de fazer aqui uma comparação, tá? Muito se fala comparando a LGPD com a época que entrou o Código de Defesa do Consumidor, tá? Em alguns contextos isso pode fazer sentido, mas aqui eu vou fazer uma comparação diferente. Olha, no Brasil nós temos desde 97 o Código de Trânsito Brasileiro. Antigamente, antes disso, nós tínhamos uma lei diferente, né? E aí nós temos o Código de Trânsito Brasileiro, e eu pesquisei na internet sobre isso, eu encontrei um artigo interessante aqui no doutormultas.com.br, eu não conhecia, mas parece ser um site bem legal, e aí eu peguei algumas partes ali de um artigo, em que ele fala assim, ó, muita gente pensa que conhecer o Código de Trânsito Brasileiro é útil apenas para evitar multas. E mais adiante ele fala, se o motorista evitar todas as infrações previstas, as chances de se envolver em um acidente serão bastante reduzidas. Então, ó, comparando, pessoal, quando a gente percebe que tem uma lanterna do carro queimada, a gente não quer tomar uma multa de um guarda aí por causa de uma lanterninha queimada. O que a gente faz? A gente vai lá e troca a luzinha do carro. A gente não vai pesquisar no Código de Trânsito Brasileiro para ver, nossa, deixa eu ver quanto que é a multa aqui, se eu tomar a multa, quanto que vai ser. A menos que você já tenha tomado a multa, né? Então, é muito mais fácil a gente se preocupar em resolver o problema, em fazer o que tem que ser feito, do que a gente ficar conjecturando. Porque eu dei o exemplo da luzinha queimada. Mas se eu percebo que o freio do meu carro não está ok, ele está parando de funcionar, o que eu faço? Meu Deus do céu, a primeira coisa que você vai atrás de fazer é resolver o problema do carro. Não ficar conjecturando, não, peraí, mas se eu bater atrás de um outro carro, se o outro carro tem seguro, se ele não tem seguro. Então, aqui está uma comparação. Às vezes a gente fica muito preocupado com o valor da multa, com o que vai acontecer se a empresa tomar uma multa, se é assim, se é assado. Eu acho que o mais fácil é a gente se preocupar. O que a gente tem que fazer para evitar? Vamos fazer o certo, porque isso traz outras vantagens também para a instituição como um todo. Tá? E como que eu posso, como é que nós podemos nos adequar à LGPD? Tá? Ó, a grosso modo aqui, nesse slide, eu estou colocando da seguinte maneira.
Primeiro, mapeamento de processo. Por que de processo? Foi aquilo que nós fizemos aqui há pouco tempo. Aquele monte de POP lá que todo mundo teve que fazer. Por quê? Foi uma orientação do Dr. Edberto para o professor Juliano e foi a coisa mais certa, porque eu não consigo dizer se houve um vazamento de dados, onde que vazou esse dado, qual é a falha, como que eu vou falar para a NPD que, não, a nossa empresa está se corrigindo, ela está corrigindo os erros e não vai acontecer mais. Eu não consigo falar nem onde foi que aconteceu, porque eu não sei como é que os dados entram no nosso banco de dados. Eu não sei falar há quanto tempo que ele permanece lá, de que maneira que ele é apagado. Se eu não tenho um mapeamento de processo bem feito, eu não consigo falar de nada disso, tá? E como é que eu consigo, a partir do momento que eu já tenho um mapeamento de processo, como é que eu consigo ter um norte para me adequar, tá? A ISO, ela dá um norte muito bom, tá? Para que a gente possa adequar a organização, a LGPD, tá? De uma forma bem diferente do que eu imaginava, tá? A ISO, ela não vai simplesmente engessar o processo falando, não, segundo a norma você tem que fazer assim, assim, assim. Pelo contrário, ela acaba apontando uma série de boas práticas e formas de se fazer, tá? Mas eu já volto a falar da ISO no próximo slide. Por último, pessoal, é o conhecimento da lei, tá? Muita coisa na LGPD, puxa outras leis também, mas principalmente fazendo o que a gente está fazendo aqui. Eu tenho certeza que, alguns anos atrás, se alguém chegasse, qualquer funcionário aqui da FUMEP, alguns anos atrás, pedindo, por favor, eu queria que você exportasse aqui o cadastro de todos os alunos aqui para um documento, porque eu preciso, tá? E a pessoa pedisse isso hoje, tá? Já seria, eu tenho certeza que todo mundo aqui já teria uma postura muito diferente, tá? Levando em consideração tudo isso que a gente está conversando aqui, eu tenho certeza que seria mais diferente ainda. Nós temos que estar conscientes do risco que isso representa. Já aconteceu no passado, o professor pediu para mim, há vários anos atrás, se nós não poderíamos, na TI, exportar os e-mails de todos os alunos para ele, porque ele queria. Aí eu perguntei um pouco melhor, mas na verdade o que ele estava precisando, ele falou que ele trabalhava em outra faculdade, ele queria fazer uma divulgação, mas não tinha problema nenhum, porque essa empresa ela não era concorrente, e ele entendia que poderia, né? Aí eu falei que ele tinha que fazer um pedido formal, se o diretor autorizasse, tudo bem, e ele não entendeu muito bem, ele falou assim que o e-mail era público, era uma coisa assim que eu estava tendo um cuidado desnecessário, né? Será que hoje alguém poderia dizer alguma coisa parecida, né? Eu acredito que não. Aí, avançando aqui, para a gente poder falar rapidamente aqui sobre a norma ISO, tá? Por que a ISO ela tem aí esse poder de nos ajudar? A ISO 31000, ela trata de riscos corporativos, tá? Ivano, por que a gente vai estudar riscos corporativos aqui? Ele vai falar diretamente da LGPD? Diretamente não, mas na ISO 27005, ela vai se basear nos riscos corporativos, mas para tratar de riscos de TI. Aí vocês já entenderam onde que eu quero chegar, tá? E aí depois, eu tenho a ISO 27001 e a 27002, ela trata de segurança da informação. A 27002, ela é mais uma orientação para a implantação da 27001, tá? Pessoal, vejam que eu não estou falando em tirar a certificação ISO dessas normas aqui para a organização. Não é isso, não. Eu estou simplesmente dizendo que nós precisamos seguir as boas práticas ou as recomendações constantes nessas normas aqui, para que a gente esteja de acordo com o que a LGPD pede. Então é assim. Então, se nós estivéssemos já, ou se uma organização estiver adequada com todas essas normas aqui, já vai estar automaticamente de acordo com a LGPD? Automaticamente não e totalmente de acordo não. Mas, olha, considerando, deixa eu ver, essas 5 normas aqui,
Olha, falta bem pouco, já está. Porque, ó, só para vocês terem uma ideia, a 27.701, daí ela já está falando de LGPD mesmo, né? Porque ela trata de controle e privacidade, segurança de dados. 20 dos 60 artigos da LGPD foram tirados diretamente da 27.701, tá? Então, praticamente, se nós seguirmos o que está na ISO, e não é tão difícil assim, eu falo porque eu já estudei essas normas, nós já estamos ficando adequados com a LGPD. Bom, e aí, só falando um pouquinho sobre a documentação necessária, é necessário que a organização tenha uma política de proteção de dados, tá? Que é um documento que vai dizer para o cliente como é que os dados são tratados, como é que nós fazemos isso e a maneira que a empresa vai tratar os dados dele, tá? A política de privacidade, aí ela já é um documento interno, um documento com detalhes técnicos de como é que a empresa vai tratar da privacidade de dados, tá? O código de conduta, ele já é um documento sem tantos detalhes técnicos, explicando para explicando para o colaborador como ele deve proceder, tá? O DPIA, ele é o Data Protection Impact Assessment, que é o relatório de impacto. Caso exista um vazamento de dados, qual o impacto daqueles dados que vazaram? Isso tem que estar atrelado aos processos, principalmente quando envolve dados sensíveis. Aí, Ivano, então a orientação é essa, quando tem dados sensíveis tem que ter o DPIA atrelado ao processo? Sim. E quando não tem? Depende. Aí você vai ter que ver com o advogado se deve fazer ou não, tá? Provavelmente, assim, eu já vi mais de uma vez advogado virar e falar assim: ah, você tem todo o processo, você tem o mapeamento dos dados, olha, na dúvida faça. Se você está preocupado, faça, porque é a forma que você tem de se justificar depois no eventual processo. E depois os formulários de notificação. De haver um vazamento, você vai avisar a Agência Nacional, você precisa já ter o formulário para facilitar esse trabalho. Acabou, Ivan? Fechou? Não, isso aqui é só uma amostra. Se eu não me engano, são 30 documentos no total que a gente precisa ter para dizer que está adequado à LGPD. Tá? Beleza, conseguimos chegar aqui com um pouquinho de atraso só nos princípios da LGPD. O que são princípios? Eu vou citar exemplos só de alguns aqui, porque senão não vai dar tempo. Os princípios, eles são tão importantes na LGPD que se a empresa gastou milhões em servidores, em treinamento de pessoal e fez um monte de coisa e falou assim: nossa, eu estou tranquilo, eu tomei o maior cuidado aqui com os dados. Primeiro momento que tiver um vazamento de dados ou uma auditoria da NPD, o que o auditor ou o juiz poderia dizer a hora que ele que ele começasse a verificar que logo de cara a empresa ela fere um princípio da LGPD, já deu tudo na água, tá? Tudo aquilo que a empresa se esforçou, se ela fere os princípios, por exemplo, a finalidade, tá? Eu estou na farmácia, o sujeito quer fazer o meu cadastro, tá? Ah, ele está fazendo o meu cadastro, mas para que é esse cadastro? Ah, não, é só para fazer o cadastro, só para ter os seus dados aqui. Está errado. Ele tem que deixar claro para mim, não, é um cadastro porque o senhor está comprando esse remédio com receita médica. Isso que é a finalidade, ficar claro para o titular dos dados por que é que ele está precisando fazer aquele cadastro. A adequação, ela fica muito próxima da finalidade, tá? A adequação é o seguinte, a finalidade é essa. Ah, está sendo utilizado para outra coisa. Daqui a pouco está sendo utilizado para enviar spam e propaganda para mim. A necessidade também está relacionada a isso que eu estou falando, porque qual a necessidade da pessoa perguntar certos dados ali para você? Por exemplo, você está fazendo um cadastro na farmácia, ele está perguntando para você se você tem animal de estimação.
Opa, peraí, tem alguma coisa errada. Com certeza esse tipo de pergunta vem porque esse cadastro vai ser compartilhado com, sei lá, com uma rede de pet shop também para fazer propaganda. Isso com a LGPD não pode acontecer mais, tá? O livre acesso significa que eu tenho que ter acesso a esse cadastro que essa organização vem mantendo a respeito dos meus dados, tá? E depois, ó, eu nem vou passar todos aqui, mas qualidade dos dados é interessante. Vocês sabiam que se a gente tem um cadastro do aluno, esse cadastro ele tem que estar atualizado. Se o aluno mudou de telefone, esse telefone ele tem que ser atualizado na nossa base de dados. E quem é a responsabilidade de fazer isso? Ah, Ivana, é do aluno. O aluno tem que vir aqui e falar para mim qual é o telefone dele. Não, a responsabilidade, segundo a lei, é do controlador, que no caso é a fundação, tá? Então, a questão do cadastro estar desatualizado, ele fere esse princípio, qualidade dos dados. Tá? Transparência, segurança é responsabilidade do controlador, prevenção é fazer antes que aconteça. Tá? Esse não discriminação aqui, ele é muito bom, ele é interessante. Por exemplo, a empresa ela tem o cadastro de todos os clientes dela, só que ela não pode utilizar esse cadastro para ele criar uma discriminação entre os clientes. Tanto que bancos tomam muito cuidado com isso. O banco que já está muito esperto com a GDPR, ele sabe que ele não pode, por exemplo, fazer certas coisas, liberar crédito no cartão, muitas vezes ele tem que esperar você pedir, tá? Porque senão ele dá na cara que ele está fazendo algum tipo de discriminação, tá? E a responsabilização nada mais é do que a empresa ter que prestar contas de vir a público e se responsabilizar. Olha, os dados vazaram, foi daqui que vazou. Ivano, mas empresa nenhuma vai querer fazer isso. Querer fazer, não, mas talvez ela seja obrigada. Ou porque o juiz está mandando, e aí é porque a coisa já ficou feia, tá? Ou porque ela acha melhor fazer isso antes do que queimar mais ainda a imagem dela, tá? Bom, aqui, falando das bases legais, isso aqui é bom vocês terem esse conhecimento também, saber o que é uma base legal. A base legal da LGPD é aquilo que eu vou me apoiar para explicar por quê. Em primeiro lugar, por que eu estou tratando os dados desses titulares, tá? Lá vem sempre em primeiro lugar, isso tem sido muito criticado, nossa, vem em primeiro lugar o consentimento deve estar em último. Por que as pessoas estão falando isso? Porque o consentimento, ele é uma base legal, no entanto, mesmo que eu peguei o consentimento do titular, ele pode retirar a qualquer momento, e eu tenho que fornecer para ele a possibilidade dele falar assim, olha, eu falei que eu queria, mas agora eu não quero mais, tá? A qualquer momento, eu tenho um prazo curto para atender, se eu não me engano, é até 15 dias, tá? Outra base legal, legítimo interesse. Como que funciona o legítimo interesse? Por exemplo, uma empresa qualquer, ela tem câmeras dentro dos prédios dela para fazer o monitoramento, para cuidar do patrimônio dela. Qual que é a base legal que ela utiliza para isso? Isso também não pode ferir outros princípios, ferir como eu vou dizer, ela não pode entrar em atrito com outros direitos, tá? No entanto, eu posso sim, não é porque tem a LGPD que eu não posso mais ter câmeras monitorando a minha empresa. E a base legal que eu vou me apoiar é o legítimo interesse, só que eu tenho que avisar. Eu tenho que avisar antes do titular chegar naquele ambiente. Tem que ser um aviso mais ou menos assim, daqui para frente você estará sendo filmado, tá? Execução de contratos, tá? Isso aqui é o que todo mundo espera, né? Se eu tenho um contrato, se a pessoa assinou um contrato amanhã, ela não pode ligar aqui para mim e falar, eu quero que você apague os meus dados que você tem aí, porque como que eu vou depois me basear no contrato, como é que eu vou tirar os dados dele do contrato que ainda não venceu? Isso não é possível, tá? Saúde, no caso da pessoa, ela sofreu um acidente,
Não, sofreu acidente seria mais um exemplo aqui, mais para a base legal de vida, tá? Saúde é mais para o caso o médico, ele tem que ter o cadastro dos pacientes dele, a doença que a pessoa tem, por que ela não tem, qual que é a base legal disso, tá? Ele é um profissional de saúde, ele precisa dessas informações. Pesquisa, mas pessoal, olha, pesquisa é a empresa que é o Instituto de Pesquisa, uma empresa que trabalha com pesquisa, tá? Não é qualquer empresa que está fazendo uma pesquisa, então ela se apoia nessa base legal. Não é assim, não, tá? Eu já falei de vida, política pública, se é de interesse público, você está apoiado em outra lei, tá? Obrigação legal também, você vai estar apoiado em outras leis. Tem um oficial de justiça te amparando, então você não precisa se preocupar, é uma base legal. Processos legais ou administrativos e proteção do crédito, como que vai comprovar o seu crédito, tá? Sem isso. Então, aquela análise de crédito lá continua existindo, mesma coisa, e é uma base legal da LGPD. Bom, estamos chegando ao fim. Eu gostaria de mostrar para vocês aqui alguns links interessantes. Vi que a gente já estourou aqui em 10 minutos aqui o nosso tempo. Mas, esses dois primeiros links aqui, esse último é LGPD, tá? Quem tiver o interesse de ler a LGPD na íntegra, é muito fácil, é só você abrir um navegador lá e colocar LGPD Planalto Gov. Se você digitar isso, a primeira opção que entra já é da LGPD, tá? Esses dois links aqui, eles são interessantes porque eles mostram um mapa, do globo, tá? E ele mostra as invasões ocorrendo em tempo real. Não deu tempo da gente falar sobre isso, mas como é algo silencioso, tá? Às vezes a gente fica assim, nossa, mas eu vejo falar isso nos jornais, que a empresa foi invadida, mas como que é isso? Isso acontece mesmo? Será que tem muito? Do jeito que o mundo é grande e conectado hoje em dia, será que isso acontece mesmo? A que nível que isso acontece? Aí fizeram esse mapa aqui que mostra as invasões ocorrendo em tempo real, tá? Ele está um pouco pesado para carregar, né? Mas, nossa, olha, é interessante que parece uma guerra mesmo, e é a guerra cibernética, né? Então, cada um desses risquinhos que estão aparecendo no mapa, não sei se, de repente, está bom para vocês enxergarem, mas cada um desses é um malware que foi disparado, é um exploit que está sendo utilizado por alguém, tá? E é até interessante ficar vendo aqui os países, né? Primeira vez que eu vi isso aqui, eu achei o máximo. Eu falei, nossa, olha lá que legal, né? A Itália está atacando a Itália, os Estados Unidos está atacando Filipinas, né? Mas é um assunto sério. Na verdade, hoje aqui eu estou vendo, eu não sei se ele está demorando para carregar ou se está tendo menos, porque normalmente isso aqui costuma ser pior, tá? Não tem a ver diretamente com os dados pessoais, mas tem, porque tudo isso que a gente acontecer aqui em tempo real é uma, como é que eu vou dizer, não é nenhum risco, tá? É uma possibilidade acontecendo aqui nesse momento de estar vazando dados de clientes, de empresas, e isso vir a trazer um problema muito grande, tá? Voltando aqui, deixa eu ver se eu tinha mais uma outra coisa. Eu nem vou carregar o outro link aqui, ele é muito bacana também, mas ele é mais pesado ainda, né? Mas eu acho que nós finalizamos. Mais uma vez, quero agradecer a todos, pedir desculpa, porque é um assunto muito extenso. Eu tentei condensar aqui o máximo que eu pude, acabei tendo que deixar algumas coisas de fora e passar muito rápido sobre outras aqui, mas, assim, queria falar que eu estou à disposição, quem tiver dúvida, quiser conversar sobre isso para entender melhor a lei, porque gostou do assunto, quer saber, ou porque ficou com dúvida no próprio trabalho nosso aqui dentro, é só vir conversar comigo, eu estou à disposição, a gente marca até um horário para conversar, se for o caso. Dúvidas? Bom, eu já vi aqui que o Evandro fez uma pergunta, Ivano. Eu já estou parando de exibir aqui, mas estou ouvindo, pode falar.
Não, tá aqui no chat, ó. Ele está perguntando em relação à exclusão de dados, se a coleta é feita em papel, no caso, né, não em formato digital. Eu estou vendo aqui, a LGPD diz que a pessoa tem que ter livre acesso a esses dados. Tem prazo para isso, Evandro. Tem que ter livre acesso e você, se o seu cliente falou assim, olha, eu quero saber quais são os dados de você, eu quero esses dados, tá? Você tem que disponibilizar de alguma maneira, tá? E que seja fácil para o cliente. Agora que eu percebi que eu estou com a câmera desligada aqui, pessoal, desculpa. Estou ligando de novo. Você tem que disponibilizar essas informações para o cliente, você tem que enviar para ele, seja por e-mail, a forma que ele vai pedir também tem que ser simples, tá? Não pode ter custo para o titular, tá? E você tem que fornecer essas informações, tá? É isso que a LGPD fala e essa é a preocupação de muita gente, tá? Porque se eu tenho tudo isso em papel, meu Deus do céu, como que eu vou levantar, né? É uma sugestão? Digitaliza, né? Vai ficar mais fácil você recuperar essa informação. Era isso, Evandro? Bom, vamos ver só. Daqui a pouco, se ficou mais alguma dúvida, acho que... já respondeu aqui. Sim. Tá joia, Evandro. Eu que agradeço. Aí o André também está perguntando, né, Guilherme? Se a instituição é responsável pela atualização dos dados e os dados são protegidos, como manter atualizados os dados sem que o cliente os atualize? Olha, aí a gente vai procurando soluções para isso, né? Não é que o cliente ele não possa ou não deva atualizar esses dados, tá? É que não é obrigação dele manter esse cadastro que a escola tem, que a instituição tem, atualizado, tá? A responsabilidade é do controlador. Então, o que o controlador tem que fazer? De tempos em tempos, ele tem que atualizar esses dados, tá? E a instituição mantém. Agora, talvez você esteja pensando assim, nossa, então, se antes eu cadastrava 3 telefones, eu vou querer cadastrar um só, né? Se antes eu tinha 20 campos, agora eu gostaria que tivesse só meia dúzia. Meu, se for possível fazer isso, é melhor, tá? Porque como a responsabilidade recai sobre o controlador, a gente até pode pedir que o aluno atualize esses dados, tá? A gente pode até pedir que o aluno confirme que os dados estão atualizados, mas olha o perigo. Se daqui a pouco, em uma auditoria, a Agência Nacional entende que a gente está delargando, que a gente está terceirizando isso para o aluno, jogando a responsabilidade no aluno de atualizar os dados, bom, se os dados estiverem atualizados, ótimo para todo mundo. Agora, se os dados não estiverem atualizados, novamente, a responsabilidade recai sobre quem? Sobre o controlador. Tá? Então, a melhor coisa é manter os dados atualizados. Você tem mais alguma observação, mais alguma coisa que você gostaria de sinalizar, Bertato? Só sinaliza para a gente aqui no chat, por favor. Tinha mais alguma outra pergunta? Alguém mais? O Bertato já falou que não. Bom, acho que agora deu uma clareada, né? A gente pôde entender um pouco mais do que se trata a LGPD. Agradeço imensamente ao Ivano ter dedicado tempo, pesquisa e, né, ter contribuído com o tema, né? E assim, ainda bem que nós temos a oportunidade, porque geralmente a gente fala, pessoal, vamos aproveitar que o palestrante está aqui, depois ele vai embora, né? O bom é que o Ivano, vamos dizer assim, ele é nosso, ele não vai embora. Então, quem tiver dúvida,
pode Eu estar vou, procurando mas ele. eu vou e volto para a Americana todo dia. O nosso no bom sentido, é da FUMEP, né? Mas assim, ele está aqui pertinho, então a gente pode tirar as dúvidas. Obrigado, Ivano. Obrigado a todos pela atenção, né? Lembrando que amanhã nós teremos uma outra palestra com o Evandro Mangueira, falando sobre a diversidade no ambiente de trabalho. Também um outro tema interessante, né? É bom a gente estar atento a esse tipo de assunto, esse tipo de tema. Na sexta, nós enviaremos material por e-mail, né? Por conta de não estarmos fisicamente aqui na FUMEP, então fica mais difícil de fazer a live, né? A reunião no caso, mas está sendo uma oportunidade interessante para nós da CIPA, né? De fazer uma CIPAT online e estamos gostando. Vamos ver se a gente no futuro vai aproveitando isso. Na próxima talvez seja híbrida, alguma coisa desse tipo. Gente, obrigado mais uma vez. Ivano, muito obrigado. Eu agradeço. Obrigadão, pessoal.